Olá, pessoal. Prosseguindo com o nosso Poder Judiciário, nós vamos tratar agora da chamada Justiça Federal, cujas normas estão nos artigos 106 a 110 da Constituição Federal. Nesse quadrinho que nós já mostramos anteriormente, vocês podem ver destacado aí os órgãos da Justiça Federal. Nós veremos que a Justiça Federal é uma das justiças da União, né? A União é que paga, é que sustenta, mas a Justiça Federal também é uma das duas justiças comuns, né? Que nós já mostramos anteriormente. Quando nós fizemos aquela classificação da jurisdição da justiça quanto aos órgãos, nós dissemos que a justiça pode ser especial, e são três: é a militar, é a eleitoral e a trabalhista, né? Cada uma tem uma especialidade, e a chamada justiça comum, que são duas, a federal e a estadual. Nós já dissemos que são essas as justiças que existem no Brasil. 5, 3 especializadas, cada uma com uma especialidade, e as duas justiças comuns. Quando alguém, então, diz que vai ingressar na justiça, ela precisa saber qual a justiça que ela vai buscar o direito dela. Primeiro, ela tem que ver se o que ela pretende, se o pedido dela se enquadra numa das três justiças especiais, na militar, na eleitoral e trabalhista. Não sendo o caso, aí ela terá que ir na justiça comum. Só que na justiça comum ela precisa saber a competência de uma e de outra. A competência da justiça estadual, nós veremos, é o que não for das outras. Então nós precisamos saber o que compete à Justiça Federal julgar, o que cabe a ela decidir, processar e julgar. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos tratar agora da Justiça Federal. Então é uma justiça comum, mas também é uma justiça da União. Muito bem, lá no artigo 106 vai anunciar quais são os órgãos da Justiça Federal. São apenas dois: os tribunais regionais federais, né, que foram criados pela Constituição de 88 e que hoje, na configuração atual, são apenas 5, né, são apenas 5 tribunais regionais federais. É diferente, por exemplo, do TJ, que tem um em cada estado, é diferente dos TRS, que tem um em cada estado, é diferente dos TRTs, que são 24. Os TRFs são apenas 5, que nós vamos falar. E os juízes federais, né, que atuam lá na primeira instância. Em cada vara federal haverá um juiz federal. São estes, então, no artigo 106, os órgãos da Justiça Federal, apenas 2. A primeira instância, quando alguém, então, tem uma causa da Justiça Federal, normalmente ela vai ingressar, ela vai propor, ela vai apresentar, ela vai entrar com uma ação lá na primeira instância. A primeira instância, o primeiro grau de jurisdição na Justiça Federal, onde que é? É na vara federal. Na Justiça Federal não tem comarca. A única unidade jurisdicional lá, quer dizer, é vara. Nós vamos ver que existe uma chamada seção judiciária, com C cedilha. Cada estado constituirá uma seção judiciária. Então, por exemplo, na seção judiciária de Minas Gerais, teremos varas federais. Então, a primeira instância é lá na vara federal. Se alguém tem uma causa que é da competência da Justiça Federal, ela vai propor lá na primeira instância, lá na vara federal. E lá está quem? Um juiz federal. Em cada vara federal estará um juiz federal exercendo a jurisdição da Justiça Federal, né, julgando as causas da competência. Muito bem, quando o juiz federal encerra um processo e ele profere decisões, a principal, a decisão terminativa, a decisão que encerra o processo, chamamos, todos sabem, de sentença. Então, muitas vezes, na sentença que um juiz profere, uma das partes insatisfeita entra com recurso. O recurso, então, vai para onde? Vai para um outro grau de jurisdição, vai para um segundo grau, vai para a segunda instância. A segunda instância da Justiça Federal é nos TRFs, que nós acabamos de dizer que são apenas 5 no Brasil. Então, a primeira instância da Justiça Federal, lá na vara, a segunda nos tribunais, Tribunal Regional Federal. Bom, no artigo 110, conforme eu acabei de dizer, vem anunciando o seguinte: uma unidade jurisdicional própria, especial da Justiça Federal, que é a chamada seção judiciária. Cada estado, então, inclusive o Distrito Federal, terá uma seção judiciária e cada seção terá as suas varas, né? O que a lei dispuser nesse sentido. Muito bem. Nos territórios federais, que hoje não existe, né, mas porventura vierem a ser criados, a jurisdição e as atribuições que são atribuídas aos juízes federais poderão, né, ser transferidas, poderão ser atribuídas
poderão ser praticadas pelos juízes da justiça local, no caso, a justiça estadual.